Ok, vamos voltar a terminar, né? A solução da questão 14, faltou o item 2. No item 2, já adiantando aqui, não vai ser combinação com repetição. Vejamos aqui, ó. Em um torneio em que 5 equipes joguem uma vez entre si, em um único turno, o número de jogos será superior a 12. Então, tem 5 equipes que jogam uma vez entre si, né? Então, no jogo, pessoal, é formado por 2 equipes, é claro. Não posso ter um jogo, né, com 3 equipes no campo. Então, aqui, ó, um jogo aqui com 2 equipes. E eles vão jogar em um único turno, tá certo? Quer dizer o quê? Que quando o A vai jogar com o B, o A vai jogar com o B. Não vai ter a volta não, o B contra o A não, tá? Porque aqui o A está jogando em casa, né? E o B está jogando fora de casa. Como é um único turno, né? Eu só vou ter essa situação. Se tivesse um outro turno, eu teria a situação o B jogando em casa e o A jogando fora de casa, né? Não é o caso. Então, vamos apagar isso aqui, ó. Pronto, então 5 equipes jogam uma única vez entre si um único turno. O número de jogos será superior a 12. Então vamos lá. Olha, aqui, para a primeira posição, né, eu tenho quantas possibilidades de equipe aqui na primeira posição? Eu tenho 5 equipes. Só o seguinte, é melhor resolver da seguinte maneira. Já que a ordem, né, a ordem aqui ela tá fixa, né? Não vai ter a volta. Então é melhor fazer com uma combinação. Vou fazer uma combinação de 5, 2 a 2. Por que estou fazendo a combinação? Porque como é um único turno, não vai ter ida e volta. Ou seja, A e B, B e A, não vai existir B e A, tá? Então, é melhor fazer por combinação. Combinação de 5, 2 a 2. Vai dar quanto? 5, 2 a 2 é 5 vezes 4 por 2. Vai dar igual a 10. Então, primeiro turno, vão ter o quê? 10 jogos. Tá? Se houvesse o segundo turno, teriam mais 10 jogos, que finalizaria, né, o total de 20 jogos. Então vamos lá, primeiro aqui, o item está certo ou o item está errado o item 2 da questão 14? Então o item 2 está errado, que está falando que é superior a 12, e eu achei somente 10, ok? Então o item 2 está errado. Agora vamos analisar melhor esse item 2 aqui, né? Se eu tivesse feito pelo princípio da contagem, eu chegaria a esse resultado aí? Vamos ver? Para a equipe A, pelo princípio da contagem, para essa equipe A não, é a primeira posição aqui, né? Para essa primeira posição, como eu tenho 5 equipes, então aqui eu teria 5 possibilidades. Aí uma equipe já foi fixada aqui, né? Em A. Logo me sobra o quê? 4 possibilidades para a segunda equipe. Aí o total vai ser o quê? 5 vezes 4, 20. Olha, deu diferente, né? Mas, professor, deu diferente por quê, né? Quem está certo, né? A primeira solução ou a segunda solução? 5 vezes 4, 20. Deu diferente. Pessoal, o princípio da contagem, ele considera que a ordem é importante. Então, nesses 20 aqui, nesses 20 resultados, 20 possibilidades, está incluído a situação AB e está incluída a situação BA. Ok? Então, lembre disso, que o princípio da contagem, ele verifica todas as possibilidades, tá? Inclusive trocando de lugar. Então, como esse 20 aqui inclui a situação AB e BA, só que na questão ele quer que jogue uma única vez, num único turno. Se é para jogar uma única vez, eu não posso ter a volta BA, tá? Não posso ter isso aqui. Por isso que eu não fiz pelo princípio fundamental da contagem. Eu resolvi pela combinação. Por quê? Porque pela combinação, AB é a mesma coisa que BA. Ou seja, nesses 10 jogos, só tem o A jogando com B. O B jogando com A não tem. Porque A, B e BA, para combinação é a mesma coisa. Então não é contada 2 vezes.
Entendeu? Então, a B e BA, nessa situação aqui, não é contado duas vezes. Na combinação, tá? Não é contado duas vezes, tá? A, B e BA. É só contado uma vez. Por isso que eu resolvi usar a combinação. Tá ok? Mas se fossem 2 turnos, aí a resposta seria 20. Pronto, então o item 2 da questão 14 está explicado. Vamos agora para a próxima questão. Aí a próxima questão, já conhecemos, né? Já conhecemos todos, deixa eu colocar aqui, ó. Já conhecemos todas as técnicas, né? De análise combinatória, são essas aqui, né? Já vimos todas, ok? Vimos exemplos para cada uma dessas aqui. Então agora vamos começar a fazer questões variadas. Então vamos ver aqui onde eu parei. Então, eu parei na questão 14. Vamos fazer aqui a questão 15. Questão 15. Pronto. Vamos ver essa questão 15 aqui, qual é o assunto, qual é a técnica, né, que eu vou utilizar. É uma questão do Banco Brasil. Vamos lá. Considerando que as equipes A, B, C, D e E disputem um torneio que premia as 3 primeiras colocadas, julgue os itens a seguir. O total de possibilidades distintas para as 3 primeiras colocações é 58. Então vamos lá, ó. Tem as 3 primeiras colocações. Primeira, segunda e terceira colocação. Tá? Quem está concorrendo nessas 3 posições aqui? Né? As equipes A, B, C, D e E, que são 5, né? Aqui são 5 equipes. Então 5 equipes... 5 equipes, né, para essas 3 posições aqui. A ordem é importante? É claro que é importante, né? Se o A é primeiro ou o A é segundo, tem diferença. Como a ordem é importante, então não posso usar combinação. Tá? Aí eu vou usar o que então? Olha, quando a ordem for importante, já pense em princípio fundamental da contagem, tá? O princípio multiplicativo. Então, existe alguma restrição aqui? O primeiro tem que ser a equipe A. Não tem restrição nenhuma. Como não tem restrição nenhuma no item 1, eu posso começar por qualquer posição, tá, pessoal? Posso começar por aqui ou por aqui, para ver as possibilidades. Vamos na ordem aqui, eu vou começar pela primeira posição. Ó, são 5 equipes, então as 5 equipes, elas podem podem concorrer à primeira posição, né? Então tem 5 possibilidades para a primeira equipe. E para a segunda, olha, como a equipe já foi colocada na primeira posição, então aqui me restam 4 possibilidades de equipe. Como já usei 2 equipes, 5 menos 2, 3 possibilidades de equipe para a terceira posição. Então ficou, total de possibilidades é o produto das possibilidades. Então, 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Tá certo ou tá errado? O total de possibilidades distintas para as tributos é 58. Tá errado, né? Ó, ele diz que é 58. Então, o item 1 da questão 15 está errado. Item 2. O total de possibilidades distintas para as 3 primeiras colocações com a equipe A em primeiro lugar é 15. Ó, aqui tem uma restrição. O A, ele está fixando o A na primeira posição, né? Então aqui, pronto, então a equipe A tem que estar aqui, né? Ou seja, para a equipe A tem que estar aí, só como existe só uma equipe A, né? Então aqui é uma possibilidade, né? O A está aqui, é uma possibilidade. E para essa posição aqui, para essa posição, como o A já está aqui, aqui vão ter 4 possibilidades de equipe para cá. Como já tem 2 equipes aqui, então aqui sobram 3 possibilidades de equipe. Então a resposta aqui vai dar o quê? 4 vezes 3, 12. 4 vezes 3, 12. Né? E ele falou o quê? O total de possibilidades distintas para as 3 primeiras colocações com a equipe A em primeiro lugar é 15. Está errado. Item 2, errado também. Item 3. Se a equipe A for desclassificada, então o total de possibilidades distintas para as 3 primeiras colocações será 24. Ó, então a equipe A foi desclassificada, tá ok? Como ela foi desclassificada, ela não está mais concorrendo às 3 posições.
Então, quem está concorrendo a essas 3 posições agora? São somente 4 equipes. Então, 4 equipes, né, para 3 posições. Aí fica parecido com a primeiro item, né? Só que aqui vai ser 4 possibilidades, aqui 3 possibilidades e aqui 2 possibilidades. Produto das possibilidades, 4 vezes 3 vezes 2, dá 24. Tá certo ou errado? Tá certo, ó. Certíssimo. Então, item 3 está correto. Vamos agora resolver a questão 16. Supondo que André, Bruna, Cláudio, Leila e Roberto sejam não necessariamente nessa ordem os 5 primeiros classificados em um concurso, julgue os itens seguintes. Existem 120 possibilidades distintas para essa classificação. Olha, é um pouquinho diferente da questão anterior. Parece, né? Parecida, mas é um pouquinho diferente. Por que um pouquinho diferente? Porque lá eu tinha 5 equipes para 3 posições. Aqui não. Eu tenho, né, as 5 pessoas vão ser para os 5 primeiros classificados, ou seja, para 5 posições. 5 pessoas para 5 posições. Como 5 pessoas para 5 posições, eu só vou trocar de posição essas pessoas. Como é só uma troca de posição, lembra o quê? Lembra permutação. Então, sempre que for somente uma troca de posição, lembre de permutação. Então, a resposta aqui vai ser o quê? Permutação das 5 pessoas, que é igual a 120. Portanto, o item está correto. Item 2. Com André em primeiro lugar, existem 20 possibilidades distintas para a classificação. Aí o André está reservada a vaga do André na primeira posição. Então, quem vai concorrer, os outros vão concorrer para essas 4 vagas. São 4 equipes para 4 vagas, né? Logo, é permutação de 4. É só fazer a permutação de 4. Permutação de 4 é igual a 24. E aí, tá certo? Tá errado, né? Ele falou que era 20 possibilidades, então o item 2 da questão 16 está errado. Errado. Então o item 1 está certo. Item 3. Com Bruna, Leila e Roberto classificados em posições consecutivas, existem 36 possibilidades distintas para a classificação. Isso aí é mais interessante, né? Então a restrição aqui é que a Bruna, a Leila e o Roberto estejam em posições consecutivas, não necessariamente nessa ordem, né? Ele fala que tem que ser nessa ordem, Bruna, Leila, depois Roberto? Não, ele fala que tem que estar em posições consecutivas. Então vamos lá, são 5 posições, vamos ver uma situação possível, uma solução possível aqui, né? Vou colocar aqui, por exemplo, a Bruna, o B de Bruna, o L de Leila e o R de Roberto aqui. E os outros candidatos são o André e o Cláudio, né? E o André e o Cláudio vão colocar aqui, ó, o André aqui e o Cláudio aqui, por exemplo. Isso é uma solução, não é uma possibilidade, ó. Nessa situação que eu coloquei, ó, eles estão em posições consecutivas, tá? O B, o L e o R. Como é que eu resolvo isso aqui, pessoal? Olha, esse item 3, ele parece com a questão em que pessoas têm que estar juntas, tá? Então, toda questão em que pessoas devem ficar juntas, vai ser essa mesma maneira que eu vou resolver essa questão aqui, tá? Então, o Bruno, né, a Leila e o Roberto têm que ficar juntos. Tem consecutivos, quer dizer que tem que ficar juntos. Então, como é que a gente resolve? Faz assim, ó. É simples. Quando tem que ficar junto, considera que essas pessoas juntas sejam apenas uma única pessoa. Então, aqui ficaria assim, ó. Vou até invadir aqui o item 4. Ó. Então, aqui é uma posição, faz de conta que é uma posição só, essas 3 pessoas. Aqui tem outra posição e aqui eu tenho outra posição, tá? Aí eu vou permutar as pessoas nessas 3 posições. Aqui é como se fosse uma pessoa única, tá? Então são 3 pessoas. Aí eu vou permutar essas 3 pessoas. Vai ser permutação de 3. Ok? Só que o seguinte, essas 3 pessoas, elas podem permutar entre elas. Se não pudesse permutar entre elas, eu acabaria aqui.
Acabaria aqui. Permutação de 3, acabou, é 6. Mas essas 3 pessoas aqui, elas podem permutar entre elas. Então, aqui tem 3 pessoas, permutando entre elas, aqui vai ser o quê? Permutação de 3 também, porque são 3 pessoas aqui dentro, né? Então, fica o quê? Fica permutação de 3 aqui e permutação de 3 aqui fora. Então, a resposta vai ser o quê? Vai ser essa permutação aqui, ó, de cima, né, que é 3, vezes essa permutação que está aqui, ó, 3, tá? Então, fica 6 vezes 6, que dá 36. Então, tá certo, né? Existem 36 possibilidades, então o item 3 está certo. Tá, pessoal? Então, se as pessoas têm que ficar juntas, considere que essas pessoas são uma pessoa só. Então, fica aqui, ó, o total de 3 pessoas, né? Repetindo, ó, 1, 2, 3. Depois, você permuta as pessoas que estão juntas, tá? Aí, o resultado vai ser esse. As dois valores aqui, ó, multiplicados. Até falando aqui no meu livro de raciocínio lógico, que eu escrevi com o Sérgio Carvalho, nesse meu livro eu coloco lá uma situação que tem várias pessoas no cinema, né? Alguns rapazes e algumas moças. Aí eu faço várias situações, né? Rapazes juntos e moças juntas, rapazes juntos, moças separadas, só o João e a Maria juntos, né? Ou então os rapazes separados e as moças separadas, rapazes e moças alternados. Então, nesse livro de raciocínio lógico, essa parte de análise combinatória ficou maravilhosa. Eu posso até dizer que é um dos melhores livros, ou o melhor livro do Brasil, tá? Nessa parte de análise combinatória para concurso. Com certeza, esse livro de raciocínio lógico, da parte de análise combinatória, está perfeito. Tá? A parte de análise combinatória está no segundo volume do livro de raciocínio lógico. O segundo volume deve estar saindo agora por volta de meados de junho. O primeiro volume já está nas livrarias. Então, voltando aqui. Tá? Então, item 3, terminamos, né? 36 possibilidades. Agora, o item 4. O número de possibilidades distintas para a classificação com o homem em último lugar. Então, tem aqui, ó. Vamos finalizar aqui. Eu tenho 5 posições, né? Ele quer que o homem seja o último lugar. Então, eu vou começar a analisar pela última posição, que a restrição está lá. Então, quantos são homens aí? Ó? Tem André, Bruna, Cláudia, Leila, Roberto, né? São homens, são André, o Cláudio e o Roberto. São 3 homens. Então, para essa última posição aqui, ó, eu tenho 3 possibilidades, né? Pronto, fixei o homem aqui. Fixado o homem aqui, sobraram quantas pessoas? Sobram 4 pessoas. E essas 4 pessoas vão estar onde? Vão estar aqui, nessas 4 posições. Então, é só permutar elas, ó. É só fazer uma permutação de 4. Então, a resposta fica 4. Olha, muito cuidado com esse negócio de fatorial. Ó. Aqui é fatorial. Aqui, ó, aqui não é fatorial. É 3 possibilidades. É o número 3. Tá? Aqui é fatorial e aqui não é. Então, 4 fatorial vezes 3 é 24 vezes 3. 24 vezes 3 dá 72. E aí, o item 4, então, está errado. Ele falou que era 144. Ok? Pronto, vou fazer agora o intervalo. Daqui a pouco eu volto com as soluções das outras questões.